paz do Senhor, pessoal. Hoje de manhã foi muito bom. Começamos a palavra pastoral em cima de Êxodo, capítulo 12, explicando que nós comemoramos sim a Páscoa do Senhor, né? E que Jesus é a nossa Páscoa. E pedi para que todos lessem o capítulo 12, tecemos vários comentários explicativos e falamos que tudo aquilo que estava no capítulo 12, ele veio se cumprir de modo literal na vida de Jesus. Antes de orarmos, queria que você, onde você estiver, recline sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento que toda dispersão seja tirada. Te pedimos que o teu Espírito Santo, ele venha sobre cada um de nós, abra o nosso entendimento e que a gente possa receber a tua palavra e frutificar essa palavra, Pai. Ó Deus, e que tenhamos a compreensão exata, correta, daquilo que tu queres para cada um de nós, Pai. Nós oramos por cada um e por cada família e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, voltando lá para o capítulo 12 de Êxodo, eu quero relembrar alguns pontos. No verso de número 2, lembre que Deus determina que eles vão adotar um novo calendário, que é um calendário rabínico, né? Um calendário religioso, e institui aquele mês como o mês de Nissan Abib, que ele fica entre março e abril, esse primeiro mês, que seria o primeiro mês desse calendário. Ele antecipa aquele calendário que começava lá em setembro, que é o calendário civil, que existe normalmente, ok? Que começava em outubro, e agora o calendário passa a começar na primavera. Isso porque, isso não só na Bíblia, mas tem historiadores correlatos, muita coisa que a gente vai falar aqui, tem de Flávio Josefo, principalmente, e de outros historiadores. É uma coisa bem interessante porque essa libertação do povo vai marcar a saída do Egito, né, a libertação da escravidão em direção da terra prometida, Canaã. É a mesma coisa que acontece hoje, quando nós somos libertos do pecado e vamos na direção da Canaã celestial. 430 anos de escravidão, não se preocupe com isso. Tem 2 ou 3 passagens na Bíblia que falam sobre 400 anos, mas tem outra passagem que fala exatamente sobre 430 e ela inclusive marca o tempo em data precisa de 430 anos. Bom, tudo que estava acontecendo, como eu encerrei de manhã na palavra pastoral, já tinha sido falado para Abraão, e eu vou ler somente 2 versículos, em Gênesis, capítulo 15, verso 13 e 14, para você entender, porque Deus já tinha falado para Abraão que tudo isso ia acontecer. Você pode também ver, se quiser, em primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 5 e 6, mas vamos ler Gênesis, diz assim: então lhe foi dito para Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E a gente viu isso, que o povo saiu com muitos bens. Moisés, ele gozava de um prestígio muito grande, porque ele tinha sido príncipe do Egito, né? Ele já tinha simpatia de todo o povo e dos servos de Faraó, ou seja, dos exércitos de Faraó. E Moisés manda, na orientação de Deus, que o povo de Deus pedisse ouro, prata e vestes para o povo egípcio, e assim foi feito. E eles saíram com grande fazenda e grande riqueza. E várias coisas nós falamos, né? Que quando Moisés ele institui esse mês de Abib, lá no verso 3, a mando de Deus, e é direto de Deus, não é? Então não é uma coisa para ser mudada ou alterada. Ele fala para que no dia 10 de Abib, as famílias, cada família separasse um cordeiro, não é? E esse cordeiro do dia 10, ele iria ficar em observação, ele iria ser examinado até o dia 14, quando à tarde ele iria ser imolado. E a gente falou até que o costume, os historiadores vêm falar que esse cordeiro, ele é assado, como fala a Escritura, mas o costume era que você enfiasse uma estaca de madeira no cordeiro, né,
colocaria na horizontal, e aqui uma outra estaca menor na vertical, formando exatamente uma cruz. E aquele cordeiro era assado e ficou assando na parte da tarde, foi retirado para que as famílias, o dia, ele começava às 18 horas, e ainda começa, o dia do judeu começa às 18 horas, e você sabe que no Shabat, que é o feriado, que não tem nada a ver com sábado, né? É o feriado, é o dia de descanso, começaria justamente às 18 horas, o povo deveria ficar nas casas, recolhido, colocar aquele cordeiro para dentro, antes do pôr do sol, as pessoas deveriam comer aquele cordeiro, todos da família eram obrigados a participar. Se a família fosse pequenininha, se juntavam 2 famílias, tem todas as explicações, inclusive nós falamos várias coisas sobre isso pela manhã, e assim o cordeiro era comido. E se porventura sobrasse alguma coisa, pela manhã aquilo deveria ser queimado. Por quê? Porque a obra de Deus, ela é completa, não sobra nem falta absolutamente nada. É assim que Jesus fez, obra perfeita, completa, definitiva. E também aquele cordeiro não poderia ser feito de uma outra forma. Ele não poderia, porque quando você vai fazer o cordeiro que não é assado, quando a gente faz, esqueci o nome aqui, mulheres me ajudem, quando a gente faz com água na panela, cozido, pronto, lembrei aqui, não teve mulher, mas teve um homem que socorreu. O que acontece quando você faz com cozido? A carne, ela separa do osso, isso não poderia acontecer. Então, outra coisa, não haveria panela do tamanho de um cordeiro em todas as famílias. Então, o cordeiro, a orientação era que ele fosse assado, porque nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Isso era conhecimento de todos do Egito ficaram sabendo? Ficaram. Por quê? Porque passaram-se 4 dias que foi dada a ordem. E outra coisa, o povo de Deus, ele não obedeceu, ele foi relaxando com o passar desses 430 anos, e eles foram se mesclando com o povo egípcio, tanto que no capítulo 12 fala que foi uma mistura de gente. Que mistura é essa? É que eles foram casando com egípcios, né? O povo de Deus, foram se dando em casamento e tal, e mesmo o pessoal egípcio, que temia a Deus, vários deles pediram guarita, pediram para entrar e fazer a Páscoa junto com os judeus, porque temiam a Deus e sabiam aquilo que ia acontecer. Então, a gente vê que é impressionante os detalhes de cada coisa. O sangue do cordeiro, né? Que é aspergido com isopo, né? Nas vergas e nos umbrais da porta. É impressionante, olha que imagem legal, né? É mais ou menos assim, só que eles já aprimoraram e fizeram um tipo de alavanca, né? Aí, na imagem, mas na verdade era um outro espeto na perpendicular e permitia que esse cordeiro fosse ficar virando, exatamente igual a uma cruz. Mas a verdade é que esse cordeiro, ele passava de fora da casa para dentro da casa quando estava pronto, olha só, quando ele estava morto e estava assado, e as pessoas o comiam, e quando Deus deu a ordem, essas pessoas saíram. Aquele cordeiro, ele estava representando o Filho de Deus, aquele cordeiro estava representando o anjo da morte, que matou os primogênitos, aquele cordeiro estava representando quando Abraão recebeu a ordem para imolar Isaque. Aquele cordeiro é o que João vem falar que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo o mundo. Mas uma coisa interessante, queridos, é que eu me lembrei nos dias atuais, né? Como é que a gente conhece a Jesus de um modo geral? Você é convidado, ou você cai numa igreja e vem numa igreja, ou alguém que é a igreja chega com você e fala de Jesus para você. Olha que coisa interessante. Isso aqui é como se fosse a nossa casa. As pessoas vêm e comem o cordeiro, que é a palavra de Deus. E a partir do momento que elas comem, elas se tornam igreja. Esse Cordeiro de Deus, esse Espírito Santo, ele vem morar em mim e você. E aonde eu for, ele vai comigo, porque nós somos templo. Quando aquele povo come o Cordeiro à noite e sai do Egito, aquele povo, Deus vai com ele. Porque eles saíram de lá, e você lembra que durante toda a peregrinação no deserto, não se apartou deles, nem a coluna de fogo, nem a coluna de nuvens, que os protegiam. Olha só que coisa incrível, Deus conduzindo o dia inteiro. Bom,
Gênesis, é interessante essa correlação, que Gênesis no capítulo 4, você percebe que é um cordeiro para cada pessoa. Perceba como é que a história vem se consolidando. Êxodo, no capítulo 12, que nós lembramos, se você olhar o verso 3, do 1 a 3, você vai ver que é um cordeiro por família. Por quê? Porque Israel, naquele tempo, ele era organizado politicamente em famílias. Mas se você pegar o texto que eu citei há pouco, de João, capítulo 1, verso 29, acho que é isso. É um cordeiro para todo o mundo. Para todo o mundo. É incrível, né? Tem alguns textos para você ver, e a gente nem vai poder ler todos, porque são inúmeros textos. Mas o mais impressionante disso, que a Páscoa do Senhor, ela se cumpre plenamente em Jesus, que é o Cordeiro de Deus e que é a nossa Páscoa. As famílias se juntaram, né, no verso 4, Cordeiro, como nós falamos, era sem defeito, 4 dias, santo, inocente, limpo, sem mancha. 1 Pedro vem falar sobre isso, né? 1,19, ele fala que ele é sem mancha, sem contaminação, é macho de 1 ano, ou seja, ele é pleno, na plenitude da sua idade, pleno, perfeito. Algumas palavras falam sobre cordeiro ou cabra, ou cabrito, né? Que é o sé, mas se você olhar a tradição rabínica, ela não fala sobre isso. A tradição rabínica, depois ele foi mudando para cordeiro ou cabrito, mas sempre foi cordeiro. Ok, isso você percebe nos targuns da tradição rabínica. Mas vamos lá, a gente já falou que ele ia ser guardado até o dia 14 de Abib, seria imolado à tarde, até o final da tarde, e ele vai ser inspecionado, arguído, né? Ele vai ser, vão ficar em observação durante 4 dias. João, capítulo 12, verso 9 a 11, aí nós vamos começar a ler alguns textos, e bem rápido. Escutem lá. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Que confusão! Eu vou começar agora a deslocar um pouquinho daquilo que nós falamos pela manhã, sobre Êxodo capítulo 2, e você vai ver Êxodo capítulo 2 se concretizando agora na vida de Jesus. Esse período de observação, no meu entendimento, ele começa aí. Esse milagre, ele foi um milagre absurdo. Ele tem uma correlação interessante, porque Lázaro estava morto há 4 dias, né? É uma correlação com esses 4 dias, e você vai ver que da morte de Lázaro até a ressuscitação de Lázaro até a morte de Jesus vão ser passados 4 dias. Todo o povo fica sabendo que Lázaro e Betânia era uma cidade muito próxima de Jerusalém, né? E todo o povo ficou sabendo que Lázaro havia ressuscitado depois do 4º dia. E Jesus ficou um tempo ainda lá. Então era muita gente que ia para lá, como nós lemos o texto. Inclusive sacerdotes, pessoas religiosas, e essas pessoas voltavam crendo, porque era impossível. Até os saduceus imaginavam que até determinado tempo podia ressuscitar e tal, mas assim, era impossível no 4º dia alguém ressuscitar, era impossível. Então muitos realmente vieram e acreditaram em Jesus, e esse texto fala que era uma multidão muito grande. Eu vou pedir para o Vitor, está mostrando inclusive o túmulo de Lázaro, né, que é muito interessante. Eu vou pedir para o Vitor para ele colocar um vídeo que a gente fez em Jerusalém, que é bem interessante e que vai mostrar que depois que Jesus sai de Betânia, né, da casa de Lázaro, ele vai fazer uma coisa muito interessante e muito parecida com aquilo que fez Salomão, e algo inacreditável vai acontecer e vai se cumprir literalmente a Escritura. Vamos ao vídeo. Pessoal,
ainda em Israel. Aqui atrás vocês podem observar o Monte das Oliveiras, muito famoso, né? Agora vocês vão ver uma coisa mais interessante. Dá uma olhada aqui desse outro lado da pista. Você vai ver um cemitério muçulmano, incrível, né? Olha só. O que acontece e por que tem isso aqui? Porque os muçulmanos, eles dizem que o caminho que o Messias vai entrar, quando ele voltar, ele não pode ser contaminado, ele não pode pisar em solo contaminado. Por isso, eles mandaram fazer esse cemitério aqui. Agora, olha o detalhe, vê o que está atrás de mim aqui, ó. A Porta Dourada, dá uma olhada aqui. Você reconhece? Foi justamente por onde Jesus passou. Eles estão aguardando alguém que já veio, atravessou o Monte das Oliveiras e entrou pela Porta Dourada. Jesus Cristo, o Messias. Dançaram. Pessoal, dançaram mesmo. Algo incrível aconteceu. Essa porta onde Davi nasceu, né, Belém, onde Jesus nasceu, que era uma cidade muito interessante, que a renda dessa cidade era de criação, basicamente de criação de cordeiros para serem imolados, sacrificados ao templo, que ficava logo depois do monte. Olha que coisa incrível. Jesus é o cordeiro que nasceu em Belém, né? E ainda diziam que Belém não ia dar nada de bom, né? Meu Deus. Mas o que aconteceu? Por essa porta, Salomão entrou montado num jumentinho. Mas aí você pode dizer assim, você conhece um pouco de tradição rabínica? O jumento é um animal imundo. Você sabia? Aí você olha aquele filme do Mel Gibson, que é bem interessante, ou qualquer outro filme, e você vai ver que os sacerdotes, o sumo sacerdote, os principais do templo, eles andavam montados num jumento, olha só. E que Salomão, quando entrou para ser aclamado rei, ele entrou pela Porta Dourada montado no jumento. Por quê? Porque existe uma prerrogativa na lei, que está em Levítico lá, que você pode remir aquele jumento. E como é que você faz isso? Você pega um cordeirinho e oferece em sacrifício por aquele jumentinho, e aquele jumento, ele é remido, ok? E passa a ser santo. E por que isso? Porque o jumento é um animal extremamente importante para o trabalho e para as coisas do povo judeu. Você está vendo que coisa interessante? Então Jesus desce de Betânia e ele diz, vocês vão lá, vocês vão achar um jumentinho que é bem novinho, que nunca ninguém montou nele, olha só, amarrado, e vocês vão falar para o dono, não se preocupem, me dê esse jumento, porque depois você vai ser recompensado. E o cara faz exatamente isso, é só olhar a palavra de Deus. Veja essa história está nos evangelhos, Mateus, Marcos, é impressionante, nos sinóticos. Aí você vê que o remidor daquele jumento é Jesus. E ele é recebido como na cidade? Como rei, você lembra, a cidade fica empolvorosa. Naquele momento todo mundo estava observando, já estava nos 4 dias, estava observando Jesus. Era o Cordeiro de Deus que estava sendo observado. Por quê? Porque ele iria ser imolado. Jesus, ele entra, as pessoas cortam as palmas, vão colocando na frente dele, vão colocando as suas capas e vão aclamando. Jerusalém pega fogo de tanta aclamação, e isso provoca a ira das autoridades religiosas. Mas ele cumpriu a palavra que sobre um jumentinho ele iria entrar o Redentor. De outra forma, os muçulmanos, eles fazem um cemitério ali, fecham, lacram a Porta Dourada, porque eles diziam que o Messias iria passar por ali, então não vai mais passar, e colocam o cemitério, porque quem pisava no cemitério ficava 3 dias impuro. Então você identificaria qualquer um e não poderia ser de imediato. Mas não adiantou nada, porque Jesus já passou por ali. E ele passou exatamente como as Escrituras vêm falando dele e de modo detalhado. Mateus capítulo 21, verso de 1 a 11, é muito interessante. Escute a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará.
Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Gente, imaginem isso, E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Nossa, é incrível, né? É incrível. Essa aclamação, eu acho que é do verso 9, meu Deus, é uma coisa impressionante. Imaginem as pessoas gritando: bendito, Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Esse é o teu Senhor, esse é o meu Senhor. É alguma coisa incrível, né? É uma coisa incrível. Bom, Jesus ele já tinha afrontado todo o sistema religioso quando ele ressuscita Lázaro com 4 dias de morto. Depois ele entra em Jerusalém e ele é aclamado como rei. Repara que ele vai mexendo em tudo, ele vai mexendo em todo o sistema religioso. Está faltando ele mexer numa coisa. Você tem que perceber que o sistema religioso por trás, ele tem aquilo que a Bíblia diz em Tiago, que todo o mal que existe no mundo, ele tem uma causa, uma raiz, que é o amor ao dinheiro. Espere aí para você ver, ele vai mexer com tudo. Então essa afronta, ele foi muito, muito forte. Mas aí agora ele vai para aquilo que é fatal. Mateus capítulo 21, verso 12 e 17, aonde o negócio vai entornar de vez o caldo. Vamos à palavra de Deus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformaste num covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Imagina. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, as crianças clamavam: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves os que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes que da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-vos, saiu da cidade e novamente para Betânia, onde pernoitou. Jesus, ele mexe agora no ponto fundamental. Agora ele chamou a atenção de todo mundo e a observação para ele ficou insustentável. Insustentável. Ele mexeu no dinheiro. Ele entra no templo e vê o templo virado de cabeça para baixo, com dezenas e dezenas e dezenas de vendedores, de cambistas, de pessoas que transformaram a casa de Deus num negócio, numa empresa evangélica. É impressionante. Jesus, ele sai chicoteando. É uma cena até inusitada, porque diz assim: nossa, Jesus é amor, é tão bom e tal. E ele entra, ele derruba tudo, ele quebra, chuta. É uma coisa impressionante, impressionante. E ao mesmo tempo que aquilo tudo acontece, e ele pessoalmente expulsa todos os vendilhões do templo, as crianças vêm e começam a adorar a Jesus de uma forma natural. A partir daí, a gente vai ver vários textos. Mateus, eu vou pedir para a mídia colocar, do capítulo 22, do verso 15 até o 23. Nós vamos ver que Jesus vai ser experimentado pelos fariseus,
pelos herodianos, pelos saduceus, por todo mundo vai olhar para Jesus naqueles 4 dias e vai examinar o Cordeiro de Deus e vai o experimentar. Vamos lá. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Repara como é a falácia, é uma mentira bem construída, não é? Reparem só que ela tem um aspecto de verdade, mas no fim ela leva à morte. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus mexeu, no dinheiro, na parte fundamental. Ele decretou a morte aí. Foram 3 pontos que decretaram a morte de Jesus de modo inequívoco, que levantou a ira de todas as autoridades religiosas, e a sentença de Jesus já estava decretada, não tinha mais jeito. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, foram. E o 23: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Bote o 24, por favor. Se puder colocar o 24, Vitor. Eu acabei vacilando aqui. Para a gente ver qual é a... Mestre, vamos lá. Ok, é só para lembrar aí. Eles já entram então numa outra questão. Os fariseus entram de um lado, depois os saduceus entram com aqui a partir do verso 23 e 24 e já perguntando questões complexas sobre o casamento, sobre se alguém morre, quem é que casa com a viúva, para um lado e para o outro. E Jesus, ele vem discorrendo com os caras, deixa eles falarem e depois assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. No céu ninguém se dá em casamento. Mas o que é que isso está mostrando? Que todos eles vieram uma atrás da outra, vieram experimentando aquele cordeiro naqueles 4 dias. Mas vem uma pérola aí que eu não posso deixar de ler, eu não posso deixar de falar, porque essa pérola, e reparem só, é uma quantidade, queridos, nesses 4 dias de informação que Jesus dá, as ministrações, aonde você tem o que nós falamos sobre os princípios das dores, a volta do Filho do Homem, é tanta coisa que Jesus ministra e deixa nesses 4 dias, um volume imenso de ensinamentos, mas esse aqui, particularmente, essa igreja ama muito, que está em Mateus capítulo 22, verso 37 e 40, porque nós acreditamos que é a principal base doutrinária da igreja. E ele veio de uma forma legal, não veio simplesmente através de fariseu, de discípulos herodianos, saduceus, não. Eles escolheram agora um doutor da lei, um cara que é conhecido como rabi, é um cara que conhece toda a lei, e mandou o cara: agora vai lá, porque a gente tem que pegar esse cara em alguma coisa, e você agora é essa pessoa. Olha o que Jesus faz. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eles queriam saber qual era o grande mandamento. E Jesus, ele descreve colocar a Deus em primeiro lugar de todas as coisas. Mas ele diz que há um aperfeiçoamento da lei, e ele aperfeiçoou a lei, porque ele dizia para os fariseus, saduceus, e falava assim: eles se sentaram na cadeira de Moisés, eles realmente falam coisas interessantes, olha, escutem o que eles falam e façam, mas não ajam como eles agem, porque eles não têm exemplo, eles são hipócritas. É muito interessante. E a gente vem ver o doutor da lei experimentando, e Jesus disse: coloca Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e coloca o teu próximo como a ti mesmo. Por favor, a mídia apagou minha tela aqui, por favor. E no segundo momento, o que é que Jesus fala?
ele disse assim: olha, vamos partir para o exemplo, ama ao teu próximo, serve ao teu próximo, como se fosse para você. Olha o que Jesus diz, é absolutamente fantástico. Então, o que é que a gente tira disso? E foi o que nós encerramos nas lives dessa semana. De tudo, a gente resume em duas coisas: obedecer a Deus. Quem obedece a Deus, o ama, é inequívoco. E quem ama a Deus, o obedece, é inequívoco. E eu completo com uma lição que hoje que a gente aprendeu de manhã, o Reveu, com o professor Max, onde ele cita um texto muito interessante, que o resultado dessas duas coisas é o fruto do Espírito Santo, que é a forma de nós glorificarmos a Deus e de sermos seus discípulos. Então não precisa você fazer força para frutificar. Se você amar a Deus, você vai obedecê-lo e você frutifica. Se você obedecer a Deus, você vai amá-lo e você frutifica. E em tudo, você glorifica a Deus. Como eu falei, Jesus ele vai falar do sermão profético, do princípio das dores. O capítulo 24 de Mateus é incrível. Ele fala sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, exortação, a oração e a vigilância, a parábola dos 2 servos, várias coisas dessas nós já vimos nas lives dessa semana, não é? A parábola das 10 virgens, que nós ficamos ainda de colocar numa live, a parábola dos 10 talentos, também já falamos. O fim do sermão profético, ele fala sobre, e chama a atenção nesse final, sobre vida eterna e castigo eterno. Ele deixa muito claro o que vai acontecer. Mateus capítulo 26, verso de 1 a 5, vamos ler, diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias, preste atenção que Jesus está falando com os discípulos, parece que eles estão surdos, cegos, mudos. Sabei que daqui a 2 dias, ele já está no 2º dia, tá pessoal? Olha, celebrar-se-ia a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, escuta, mexeu, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Preste atenção, olha como Jesus fala exatamente o que vai acontecer. Eles estão fazendo um conluio, eles vão fazer isso à moda da lei, à traição, para que tamá-lo, para poderem matá-lo. E eles diziam: não durante a festa não, para que não haja tumulto entre o povo. Olha só que interessante, que festa é essa? Páscoa. Vamos lá, 26, 5, fechado. Então faltavam 2 dias, e a gente vai perceber uma coisa muito interessante, que existia 2 Shabás, né, que eram dias de feriado naquela semana. O primeiro Shabá era relacionado à Páscoa do Senhor, que nós vimos em Êxodo, e o outro Shabá era justamente o Shabá, que era o Shabá semanal deles. Prestem atenção que a gente está exatamente chegando no dia 14 de Abib. É impressionante, né? Olha, vejam o que fala Mateus capítulo 26, verso 12. Olha só como Jesus ele fala exatamente o que está acontecendo e os discípulos não entendem. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Vocês lembram que a mulher chegou com aquele vaso de unguento, que era caríssimo, e derramou sobre Jesus? E os discípulos ficaram, alguns deles ficaram, principalmente Judas, né? Ficaram invocados com aquilo, porque era dinheiro, desperdício. E Jesus falou assim: não, vocês não estão entendendo. Ela está ungindo o meu corpo para o meu sepultamento. As pessoas não conseguiam entender. A última Páscoa, já no 3º dia, que é o dia 14 de Abib, é bem interessante, porque Jesus, ele faz um negócio, ele manda das instruções específicas para os seus discípulos. Mateus capítulo 26, verso 17 ao 20. Vamos lá. Mateus 26, 17 ao 20. No primeiro dia da festa de pães asmos, que precedia justamente a Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comerdes a Páscoa?
E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. É exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 12, está acontecendo aqui na tarde. É a mesma coisa. Se prepara tudo e às 18 horas, que é o início já do dia 15, olha que coisa interessante, não é? É muito interessante isso. Jesus, ele vai comer a Páscoa com os discípulos. Vamos lá. Perdão, não é dia 15, dia 14, perdão. Jesus vai morrer no dia 14. Ele fez isso no dia 13, me perdoem, no dia 13. Jesus vai morrer exatamente como morreu o cordeiro no dia 14 de Abibe, à tarde. A mesma coisa, ok? Vamos lá. Mateus capítulo 26, verso de 26 a 30. Olha só o que diz a palavra de Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. E a seguir tomou um cálice, vejam só, olha a nossa ceia de onde vem. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para perdão, remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante, olha só, daquele momento, prestem atenção, quanto Jesus sofreu, desta hora em diante, eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. Nossa. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então você vê que à tarde o dia começa às 18 horas, começou o dia 14 de Abibe, Jesus faz a ceia e vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras, aonde vai ser traído, né? No Getsêmani, naquele jardim tão bonito lá. Mateus capítulo 26, verso 31 a 35. Essas oliveiras que vocês acabaram de ver na imagem, elas têm a idade, até um pouco mais, de Jesus. Elas têm mais de 2000 anos. Elas foram testemunhas da traição de Jesus, do sofrimento de Jesus, da oração de Jesus. Incrível. Esse lugar é um lugar incrível. Mateus capítulo 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Escute o que ele está falando por discípulos. Porque está escrito: eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Era o Galileu, lá de Cafarnaum. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro, replicou-lhe Jesus: em verdade eu te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu estou rindo um pouco, pessoal. Eu sei que é trágico, eu sei que Jesus está descrevendo todas essas coisas, mas Pedro era o mais corajoso de todos. E naquela noite negou Jesus 3 vezes. Pedro é o mais corajoso de todos nós. Nós negaríamos Jesus do mesmo jeito. Isso é uma coisa para a gente refletir. Jesus, ele no Monte das Oliveiras, ele passa por 2 momentos agoniantes. Ele pega 2 discípulos, né? E ele sente que está chegando a hora dele, está chegando o traidor dele, ele sente a opressão dos nossos pecados. Eu imagino o peso que Jesus sentiu pelo pecado de toda a humanidade. Nem sei, era uma agonia, né? Foi ali que Jesus, ele transpira sangue, né? É uma coisa
É uma coisa maluca. Mateus capítulo 26, verso 36 a 39. Vejam quem é o seu Salvador. Veja quem é a sua Páscoa. Vale a pena a gente reler, ver todos esses textos para você entender melhor o que está acontecendo. E para você glorificar a Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, foram os 3, começou a entristecer-se muito. E Jesus começa a se entristecer e se angustiar muito, angustiou muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Imagina você olhando para Jesus agoniado, chorando, profundamente triste, porque ele estava sentindo toda a opressão do pecado, aquilo tudo que viria, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo, me ajudem e vigiem comigo. Fiquem perto de mim. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É engraçado que 2 vezes esses 3 discípulos, eles dormiram. E aí chega o traidor e o beija. Mateus capítulo 26, versos 52 até o 56. Vejam o que vai acontecer e depois o Vitor vai colocar algumas fotos da prisão de Jesus. Mateus 26, 52. Então Jesus lhe disse para Pedro, porque a essa altura já chegou Judas, já o beijou, já o traiu, Se você olhar a história anterior, eles chamavam testemunhas, estavam pegando Jesus de toda a maneira, e aí a lei fala que tem que ter 2 testemunhas, Então eles estavam arranjando tudo isso, porque a Bíblia fala de modo claro, literal, que eles estavam buscando uma alternativa que estivesse na lei para poder assassinar Jesus. É isso que eles estão fazendo, Então eles conseguem comprar a Judas por 30 moedas de prata, vocês sabem disso, E Judas vem e o trai, E dá aquele primeiro pontapé para aquilo que iria se configurar, na opinião deles, como uma blasfêmia, cujo o crime é digno de morte. Lembrem sobre isso. Vocês lembram que a Bíblia fala sobre a blasfêmia? Se você negar o Espírito Santo, se você negar a Deus, não tem como você ser perdoado, porque é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado, justiça e juízo. Então isso vale também para aquela lei, sem que eles tivessem muito entendimento. Eles estavam procurando alguma coisa que blasfemasse o nome de Deus, que repugnasse o nome de Deus, para que fosse réu de juízo de morte. As Escrituras, querida. Então vamos lá. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Por quê? Porque quando eles vieram, Pedro tira da espada e vai lutar com eles e corta a orelha de Malco, de um dos que vieram, E Jesus para tudo, pega a orelha do cara que está no chão, coloca no lugar de novo. Acaso, Pedro, tu pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Olha só. Como pois se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Ninguém pode impedir isso. Só a vontade voluntária de Jesus. Só Deus. Deus deseja. Jesus, ele diz que ele deu a sua vida de modo voluntário, e ninguém vai desfazer ele disso. Ele deu porque ele quis, e ele fez isso em resgate de muitos. Naquele momento, disse Jesus às multidões. Olha só, então já tinha uma multidão de gente que eles arrebanharam para ir atrás lá, para fazer essa confusão toda, na calada da noite, lá no Monte das Oliveiras, para a cidade toda que está dormindo. Naquele momento Jesus disse às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me assentava com vocês. Jesus reconhece vários deles, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas.
Então, olha que coisa interessante, pessoal, olha como você e eu somos. Então, os discípulos, todos, deixando, fugiram. Meu Deus, inacreditável. Você pensa assim, nossa, não vai acontecer comigo nem com você, né? A gente é igualzinho. Olha as imagens aqui da prisão. E os que prenderam, pode deixar, Vitor, Mateus 26, 57 a 68 também. Eu estou aí na prisão. Foi muito interessante porque nessa época que a gente foi, Jerusalém estava cheia de turistas, era verão, né? E a gente não estava no nosso programa ir na prisão. E quando a gente passou por uma rua, quando a gente olhou, eu fiquei paralisado, né? A gente parou e falou assim, gente, é a prisão de Jesus, é pertinho da casa de Pôncio Pilatos, né? É pertinho do pretório. Gente, olha, isso aí, pessoal, olha como era o preso. Jesus ficou aí, nesse lugar exato aí, ó. Jesus sentava com as pernas enfiadas, uma em cada buraco. Embaixo eles colocavam as argolas com ferro e ele ficou a noite inteira de sofrimento neste local. Agora vai passando aí que a gente vai mostrar mais uma coisa interessante. É bem interessante o que tem lá. Vocês vão olhar aonde Barrabás estava, e tem as inscrições lá, que não é aí não. Esse aí é o pretório onde Jesus foi julgado. Eu não sei se eu mandei para o Vitor, mas a prisão ela é da época, porque ela é esculpida na rocha. Então você desce, são os 3, 4 andares que você vai descendo. Aí é onde Jesus foi inquirido, aí por Pôncio Pilatos, né? E você chega aonde tem aquelas duas. Isso aí era aquilo que segurava os cravos, as correntes na parede. Até hoje tem aonde foi seguro, né? É uma foto meio esquisita, mas isso aí é encravado na rocha, né? E você vai descendo até onde tem esse balcão, onde ficavam alguns presos. Imagina que não tem nenhum tipo de janela e nada, é um buraco que você desce. Não tinha ninguém lá, ninguém. Mas você tem um lugar que tem uma grade e que tem um buraco, assim, de 1 metro e pouco, né? Tá aí, ó, esse buraco aí que eu queria mostrar. Esse buraco era como se fosse a solitária das solitárias. Esse aí era o pior bandido. Agora você imagina que isso era com velas, com tochas, e isso aí tinha que ser recolhido às fezes durante o dia. Você imagina o cheiro que era essa prisão, a escuridão, a loucura. Isso aí era a antessala do inferno. Barrabás era tão pernicioso, ele causou uma revolução tão grande, assassino, ladrão, causou muito problema para os romanos que ele estava aí. É Barrabás que vai ser trocado por Jesus quando Pôncio Pilatos lava as suas mãos e o povo escolhe a Barrabás. Vejam a maldade, não é? Já lemos capítulo 26, ok. Então Jesus fala que a escritura precisa ser cumprida, lemos até o 56, agora vamos passar do 57, o verso 57 até o 68. Jesus vai para a casa, primeiro do sumo sacerdote Caifás, Mateus 26, versos 57 a 68, né? O objetivo, vocês já sabem, né? Era o falso testemunho, né? Para que os romanos, eles não podiam matar, eles tinham que entregar para os romanos com um motivo plausível para isso, né? Então repara só o que diz as escrituras. Vamos lá, Mateus 26, 57 a 68. Olha só o que vai acontecer, interessante. Quando ele sai preso, ele vai para a casa de Caifás, e aí, escute lá. E os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se lhe haviam reunido os escribas e os anciãos. Toda a nata da religião estava aí. Mas Pedro seguia de longe. Lembra que todos os discípulos fugiram, né? Até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventurários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2, e aí a lei se cumpre, afirmando: este disse, posso destruir, este aqui, ó, eles falaram, este disse aqui, ó, que ele vai destruir, posso destruir na boca das testemunhas o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. O santuário de Deus é o corpo de Jesus. Gente, você imagina, quando você se converte, quando você come desse cordeiro, o Espírito Santo passa a viver em você, e alguém faz mal para você, você consegue imaginar? Você consegue imaginar qual é a reação de Deus quando alguém te afronta, te humilha, te maltrata?
Você consegue entender por que Jesus fala para mim e para você, para a gente orar pelos nossos inimigos? Você entendeu? É o seu inimigo. Se alguém te maltrata, se alguém faz um dolo para você, ore por essa pessoa. Porque a mão de Deus, ela vai pesar sobre ela. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Repara só Caifás como ele é hipócrita e maldoso e endemoniado. Jesus, porém, guardou o silêncio. Lembra que a Escritura fala que como ovelha muda ele foi levado ao tosqueador, ao matadouro? E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, olha só, olha o que ele está dizendo, eu te conjuro pelo Deus vivo. Olha só, ninguém pode mentir quando você diz eu te conjuro pelo Deus vivo. Não sei se você já experimentou isso com demônio, eu já. É bem interessante. Que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Nossa! Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, réu digno de morte. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Meu Deus, que loucura. Aí você já sabe que Pedro, naquela noite, eles chamam a noite até o amanhecer, não é? E o dia começa às 18 horas e termina às 18 horas. Pedro nega a Jesus. Judas não aguenta, vai lá devolver as 30 moedas de prata. Eles recebem e Judas se suicida. Eles, com as 30 moedas de prata, eles compram um campo que é chamado de campo de estrangeiro, para enterrar estrangeiro, exatamente como previu as escrituras lá atrás. Tem a mesma previsão, inclusive o nome do campo, estrangeiro, que até hoje está lá. É um campo maldito. Depois, o que aconteceu? No amanhecer, eles levam Jesus a Pôncio Pilatos. Mateus capítulo 27, de 1 a 10. Vamos lá? Por favor, de 1 a 11 também a gente já pode acrescentar mais um versículo. Mateus 27, de 1 a 11. Vamos ler. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Lembra aí de manhã cedinho, e amarrando-o, o levaram e entregaram ao governador Pilatos. Olha que interessante. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Que triste. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Olha como são hipócritas, não é? Hipócritas. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, que é cemitério de forasteiros, que são os estrangeiros, né? Por isso, aquele campo tem sido chamado até hoje de campo de sangue, e é verdade, é o cemitério dos estrangeiros. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu, rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Você já sabe de toda essa história, você já sabe o que vai acontecer. Já contamos a história aqui de Barrabás, da vergonha. A esposa de Pôncio Pilatos sonha com Jesus, tenta interceder, mas não há jeito, porque era véspera do Shabá, lembrem disso, 14 de Abibe.
e o povo estava alvoroçado. Eles fizeram tanta confusão, aí algumas imagens, né? Casa de Caifás, casa de Pôncio Pilatos, e não teve outro jeito senão deixar que acontecesse. Ele pega aí aquele momento que ele lava as mãos, disse: olha, nas minhas mãos não vai ficar esse sangue de inocente de jeito nenhum, isso é com vocês. E aí ele ordena a crucificação, o espancamento de Jesus e a crucificação. Mateus capítulo 27, verso 33 a 45. Vamos ver o desenrolar dessa história. É muito interessante. Jesus sofre muito. Lembre que ele está em jejum desde aquele momento, espancado a noite inteira, cuspido, batido. Aí sofre essa humilhação, vê esse confronto, né? Aí volta a ser espancado e vai ser preso. E a gente vai ver que os soldados romanos, eles escarnecem de Jesus, fazem a coroa de espinho, eles batem muito na cabeça de Jesus com a cana. Jesus deve ter ficado todo desfigurado. É por isso que Isaías vem falar que nele não havia nenhuma formosura, e você vai ver que ele era o mais desprezível dos homens. Jesus ficou completamente desfigurado. Ele foi espancado e recebeu muitos murros, muitos chutes, ele foi espancado e foi chicoteado. Jesus ficou totalmente desfigurado, né? Cumpriu-se a profecia de Isaías. Vendo, pois, Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, figue o caso convosco. Repare o que aconteceu, repare o poder da palavra sobre bênção e maldição. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Caiu, não foi? Você olha a história, você vê o que aconteceu com o povo judeu desse momento para frente. História mais recente da Segunda Guerra Mundial, mas tantas outras antes, tantas perseguições, tantas mortes. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Tudo isso no dia 14 pela manhã de Abibe. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, que era o lugar do julgamento, que já apareceu a foto aí, reuniram em torno dele toda a corte. Essa corte era todo o pessoal graduado ali, não é? Despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate. Eles começaram a escarnecer de Jesus. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles odiavam os judeus. Eles odiavam. Naquele tempo, pessoal, estima-se que os romanos fizeram cerca de 60 milhões de escravos. Presta atenção no tamanho desse império. E cuspindo nele, tomaram o caniço das mãos, né, e davam com ele na sua cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Esse desenho é bastante interessante, que isso me chamou muito, porque existe lá em Jerusalém um lugar que é oficial da morte de Jesus, do túmulo de Jesus. Mas você entra lá, se você for cristão, tiver o Espírito Santo, me perdoem os outros, e você sabe que não é. E foi uma das coisas que nós fomos também, é onde está o jardim do túmulo, que é muito próximo do Calvário. E eu não sabia disso, eu não tinha lido sobre isso. Essas coisas a gente viaja, a gente fica assim meio afoito, mas a verdade é que eu entrei no jardim do túmulo e a gente saiu exatamente sobre essa porta de Damasco. E lembrem que Jesus entrou pela porta dourada. A porta do outro lado é a porta de Damasco, que também é conhecida como a porta do juízo. E é interessante que o jardim, quando você sai dos muros da cidade, esse jardim, ele fica muito próximo, e nós entramos nesse jardim, no túmulo de Jesus. Depois vocês vão ver algumas fotos, e quando eu olhei, eu levantei, eu tomei um susto, porque eu reconheci o Gólgota, o Monte da Caveira. Eu tomei um susto, eu digo: meu Deus, é o Gólgota. E eu olhei para cá, eu não estava vendo direito, mas o Espírito Santo falou comigo assim: foi ali,
É ali naquele lugar que Jesus foi crucificado, ali em cima. É um território hoje de muçulmanos, né? Ali em cima não deixam ninguém entrar. E eu fiquei assombrado com aquilo. E quando eu fui olhar depois e estudar um pouquinho sobre a porta do juízo, e por que lá o Gólgota, ele fica muito perto dessa saída de Damasco. Por que essa saída de Damasco? É onde estavam os negócios, toda a área comercial. E era a principal rota de chegada e de saída da cidade. Então os romanos, como esse Gólgota é uma montanha, né, é um monte, eles colocavam o que eles queriam, os principais crucificados ali que eles queriam, né, eles crucificavam ali, para que toda a população entrando e saísse, olhasse para eles e virem um exemplo do que ia acontecer, porque a morte de crucificação era terrível, não é? E a gente já viu sobre isso, né? É tão maluco isso, que a Bíblia diz que, na profecia, que ele iria ser enterrado e morto fora da cidade. Lembra do cordeiro? Que ele foi assado fora das casas e depois colocado para dentro. Assim, da mesma forma, Jesus. E por que isso não poderia ser dentro? Porque a casa se tornaria maldita. E ele iria, se ele fosse enterrado ou crucificado dentro da cidade, a cidade seria maldita, amaldiçoada. E Jesus, ele cumpre a Escritura totalmente. Acho que nós já lemos Mateus 27, não. Mateus 27, 33 a 45. 33 a 45. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, lembra que Jesus disse que ele não vai comer nada, até que ele esteja com a gente, com os discípulos, né? Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Outra profecia que se cumpre. E assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Você sabe a história toda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó tu, que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo eles também, pessoal, eles não deixaram de escarnecer, eles são tão maldosos, endemoniados, que os principais sacerdotes, os escribas, os principais das religiões, olha só, salvou-os os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é o rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: eu sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Na verdade, um deles, né? Ou talvez o outro no princípio, mas você sabe que um dos ladrões, ele olha para Jesus, não vê nenhum crime dele. É por isso que nós temos que ler os 3 evangelhos, né, que são sinóticos, e também ler de João, porque tem várias descrições. E esse ladrão, você sabe que ele se converte, que ele chama Jesus de Senhor, né? E pede para Jesus se lembrar dele quando estiver no seu reino, né? E Jesus dá essa promessa maravilhosa para ele, dizendo que não há tempo, né? Ele pagou o preço, ele é misericordioso. Se você vai trabalhar na vinha 8 horas, ou 6, ou 2, ou 1, e ele paga o mesmo salário, ele é o dono da vinha, ele pode fazer o que ele quiser. O dinheiro é dele, se ele quiser fazer. Se a pessoa no final da sua vida resolve olhar para Jesus e ver que ele é o Filho de Deus e entrega a sua vida, glórias a Deus, ele deu a vida e ele a dá do jeito que ele quiser. Glórias a Deus por isso, né? Desde a hora sexta, e aí uma coisa interessante, hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 15 horas, metade da tarde, houve trevas sobre a terra. Olha que interessante. O que é que a gente vai ver? Que é o mesmo horário aonde o cordeiro está sendo assado. Olha o Gólgota aí. Essa parte que está cercando aqui, pessoal, é o jardim da tumba. Olha, que está cercando aí. Olha só que interessante. Olha a próxima foto. Foi mais ou menos o que eu vi. Quando eu olhei isso, eu fiquei absolutamente chocada. Eu disse: é uma caveira. Só que esse monte é de calcário. Ele vai, com o passar do tempo, ele vai se deteriorando, e cada dia que passa se deteriora ainda mais. Mas os registros fotográficos de 1950, 60, você enxerga uma caveira perfeita. Possibilidade disso tem em outro lugar? Nenhuma. Está aí o jardim. Olha o jardim. Que coisa interessante, não é? Bom,
Mateus capítulo 27 é o jardim, olha onde Jesus foi enterrado. Esse jardim, pessoal, se você for para Jerusalém, você vai perceber que não tem água em Jerusalém. E que não tem muitas flores assim em Jerusalém, porque a escassez de água era muito grande, os lugares eram muito inóspitos, a terra é muito inóspita ali. Mas esse lugar é um lugar especial, porque todas aquelas montanhas, eles faziam parece maçada, eles faziam a coleta da água pela montanha, caía em reservatórios. Para você ter uma ideia, tem um reservatório lá, eu acho que ele tem mais de 10 metros de profundidade, é uma coisa imensa, porque eles armazenavam água durante o ano inteiro. É muito, muito grande o reservatório que tem lá, é enorme, e isso fazia com que isso fosse um jardim, porque se tirava a água e se plantava as coisas. Ou seja, o dono desse local era uma pessoa rica, e o túmulo, como foi colocado lá, é um túmulo de gente rica, e você vai ver que ele nunca tinha utilizado. Mateus capítulo 27, versos 50 a 54. Vamos lá. E Jesus, exclamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Olha que coisa linda. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deu porque Ele quis. Ele exclama em alta voz e Ele entrega o Espírito a Deus. E olha o que acontece de modo interessante. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, alto até baixo. Lembra do Santo dos Santos? Para o lugar santo, só podia entrar uma vez por ano, expiação de pecados, aspergido sangue, amarrado com sinos, porque se parasse de tocar, de sinar, né, balançar, né, você tinha que puxar porque o cara estava morto, ninguém podia entrar na presença de Deus. No entanto, agora o que acontece? A gente vê justamente o contrário. A gente vê Jesus na hora que morte, né? Lembra como é que ele morreu? Os judeus, eles foram lá e pediram, porque era 14 de Abib, lembra? 18 horas ia ter Páscoa, ia começar o Shabat. Aí o que é que eles falaram? Ninguém pode ficar crucificado sendo judeu, porque é um crime isso, quando é o Shabat. Então eles tinham que matar antes do Shabat. Eles vão para Pôncio Pilatos, observem o texto e leiam. Ele pede para quebrar a perna, eles pedem para quebrar as pernas dos crucificados, e eles vão. No primeiro ladrão, eles vão e quebram as pernas, porque a única forma de você sobreviver numa cruz, né? Jesus teve um ombro deslocado, inclusive, isso é nítido, né, em alguns momentos. Você passa a ter câimbras severas, e você tem que empurrar com o pé. É por isso que eles furam o pé também, para não deslocar os pés, e para o sangue esvair todo, que é para maltratar e matar lentamente. Você vai morrendo pela perda de sangue, para extrema dor, extrema, você não consegue respirar, você não consegue mais, e você tem que levantar. Quando você levanta, dói tudo, é uma coisa horrível, é uma morte terrível. Mas olha o que aconteceu. Quebraram a perna dos 2 ladrões. Quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Aí o centurião que estava tomando conta disse assim: olha, pega a minha lança, vai lá e confere, vai, enfia lá. E enfiaram no lado de Jesus, de baixo para cima, porque ele está numa cruz, de baixo para cima, enfiam a lança por aqui, ó, embaixo das costelas, para rasgar o coração de Jesus. Jesus tem o coração rasgado, e se esvai água e sangue. Vejam que coisa linda, e cada um elemento desses tem um significado. Mas vamos andar. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, alto a baixo, tremeu a terra. Olha o que vai acontecer, que é muito interessante. Isso é um momento histórico, ninguém pode negar. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, ou seja, teve um terremoto enorme. E olha o que acontece, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Se você fala até aí, diz assim, é uma história da carochinha, isso é uma loucura. Mas olha como a Bíblia ela é audaciosa. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Não tem condições de mentir para muita gente, pessoal. Muita gente, os santos que foram mortos, que estavam lá, eles ressuscitaram, cumprindo as escrituras lá do vale de Josafá. Eles começaram a ressuscitar e entrar na cidade novamente. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, eles ficaram possuídos de grande temor. Já imaginou um romano, centurião com grande temor, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou,
Pela morte de Jesus, agora nós temos acesso direto a Deus. O seu Espírito Santo está disponível para mim e para você. Quando Jesus é levado aos céus, ele fala para mim e para você: não nos deixará órfãos, mas ele nos dará o Consolador. Olha que coisa incrível. Se cumpre a profecia perfeitamente. Jesus, ele morre à tarde como cordeiro. Ele vai ser baixado da cruz. Mateus capítulo 27, verso 57 até o 65. Veja o que aconteceu. Caindo à tarde, vem um homem rico de Arimateia, que é chamado de José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Mas se você pegar os outros sinóticos, você vai ver que ele era um discípulo de Jesus, parece Nicodemos, que estava com José de Arimateia, que era muito rico e que era um senador. Vamos lá, continuar. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Imagina uma pessoa chegar com Pilatos, tem que ser extremamente importante, ter muito dinheiro. Judeu, chegar com Pilatos, audiência pessoal, sem marcar hora. Olha aí. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Ele pediu o corpo de Jesus. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo e fino, em outras versões, de linho caríssimo. E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Atenção, túmulo novo, lembra? E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Inclusive lá na rocha, você vê que tem uma canaleta, onde tinha uma rocha, que era assim, ó, nesse sentido, que era para rolar a pedra e ela fechava o túmulo perfeitamente. Ainda até 65, e achavam-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra mãe. Já estamos encerrando agora de verdade. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos do que aquele embusteiro, repara o que está acontecendo, passou o Shabá. Olha, no Shabá eles não fazem nada. Você sabe como é judeu? No Shabá, o elevador inclusive é programado, né? Você não pode nem apertar o elevador, você não pode subir escada, você não pode fazer nada. Olha só como é. Passou o Shabá no dia seguinte, olha só, no dia seguinte, sexta-feira, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos, naquela semana 2 Shabás, lembrem? Lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias, ressuscitarei. Olha o que eles estão falando para Pôncio Pilatos. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: aí, tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Olha o túmulo de Jesus. Esse é o lugar. O símbolo aí. Procurei algumas fotos. Eu e da Mônica aí. Ele não está aqui, ele ressuscitou. É um choque você entrar aí e saber que o teu Salvador é um choque, não é? É uma coisa assim muito marcante. Mas o adjetivo que eu usei está errado, não é um choque, porque você sabe que aquilo ali está vazio, porque não tem nada ali. Ele ressuscitou, é o que diz a placa. Ele não está ali, ele não está enterrado, ele ressuscitou. Nosso Salvador ressuscitou. Se você é cristão, a tua fé toda se baseia numa coisa, que Jesus ressuscitou. Vamos caminhando para o final. Mateus capítulo 28, de 1 a 10. No findar do sábado, atenção, ao entrar no primeiro dia da semana, que é domingo, aí seria domingo mesmo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, eis que houve, não foi naquela hora, foi antes, quando elas chegaram já tinha o terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Olha só. E o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. Elas vão descrever isso, porque tem um outro sinótico, que elas encontram o anjo, e é bem detalhado, dentro do sepulcro sentado, e elas conseguem ver exatamente isso. E os guardas tremeram, elas estão contando a história, tremeram e espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Eles ficaram paralisados de tanto medo, de tanto pavor, de tanto temor. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, lhe disse: não temais,
porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Elas pegaram um susto imenso, porque elas viram o anjo lá dentro. Essa história foi contada. Elas viram o anjo, e o anjo falou para elas: não temais, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Lembrem? Vindo ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai adiante de vós para a Galiléia, como Jesus falou, e ali o vereis, como vos digo. Maravilhoso, né? E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, e aí sim, quando elas saíram de lá, Jesus veio ao encontro delas e diz: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Foram as duas primeiras. Vá sempre atrás de Jesus. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Olha, as duas viram primeiro que todo mundo. Olha que bênção. Mateus capítulo 16, verso de 1 a 5. Você tem que ser igual às duas Marias. Marcos capítulo 16, verso de 1 a 5. Olha só para a gente ver como uma história interessante, e aquilo que eu estou falando é bíblico, é verdadeiro. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Só que tem um detalhe. Tem um evangelho sinótico, não me recordo qual. Lembra quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus? Quem é que chega com ele com 100 libras de um unguento incrível de aloés e vera? Quem é que chega? Nicodemos. Nicodemos, junto com José de Arimateia, eles preparam o corpo de Jesus e colocam no túmulo. Mas as mulheres, quando passou o Shabá, elas queriam fazer a mesma coisa. Olha só, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então elas não podiam ir no sábado. Então o que elas fizeram? Olha, vão no primeiro dia da semana, pegaram um unguento, compraram lá e foram para o túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque tem que ser muitos homens para poder mexer naquela pedra extremamente pesada. E olhando, quando elas chegaram, elas viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E assim, quem removeu isso? E entrando no túmulo, viram um jovem assentado, atenção jovens, um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E quando você entra no túmulo, só tem o túmulo para o lado direito, pessoal. Ele não existe para o lado esquerdo, é parede. Você entra e o túmulo de Jesus está aqui do lado esquerdo, onde ele ficou. Olha que coisa linda. Lucas capítulo 23, versos 54 e até 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. Outro. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Elas acompanharam tudo. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Ninguém faz nada no sábado. Vamos lá. João, para terminar, eu vou ler 3 textos para terminar. Eu sei que está longo, mas é importante que a gente conheça quem é a nossa Páscoa e como isso aconteceu e como isso ele bate exatamente, completamente com o Êxodo capítulo 12, né? A Páscoa do Senhor. João capítulo 19, verso 31 a 34. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, olha só, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Falei isso para vocês. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque o Cordeiro de Deus não poderia ter nenhum osso quebrado. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, atenção, se alguém houver pecado, passível de pena de morte, blasfêmia, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, atenção, estamos em Deuteronômio 21, 23, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Lembra do que a gente falou? Lembra do que nós falamos sobre isso?
Maravilhoso esse texto, né? João 19, 38. Vamos ler? Outro texto para encerrar. Vamos lá. A mídia já está querendo encerrar mais rápido que eu. Vamos lá. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus, está aí o evangelho que conta melhor a história, é o de João, que anteriormente viera a ter com Jesus, à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro, ou seja, Jesus não ficou sem a preparação do seu corpo. Como Maria Madalena e outra Maria chegaram para fazer, não precisou, porque Nicodemos, ele sabia quem ele era doutor da lei, ele preparou direitinho segundo a tradição. Tomaram, pois, vamos lá, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Até o 42. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Já falamos sobre isso. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram, atenção, ali por causa da preparação dos judeus, porque precisava ser preparado, precisava descer do madeiro e ser enterrado até o pôr do sol. Ele não poderia ser enterrado na cidade, porque senão deixaria a cidade amaldiçoada. Tinha que ser o sepulcro bem pertinho lá do Monte da Caveira do Gólgota. Tinha que fazer isso, a preparação toda segundo as normas judaicas. Aí eles depositaram o corpo de Jesus. Essa história é a história do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não interessa muito para mim e para você se a gente está comemorando, se a gente tem como sexta-feira o dia que Jesus morreu, embora a gente saiba que não foi. Mas não interessa. O que a gente sabe é que ele morreu no dia 14 de Abib. E que ele, como falou em Lucas, em Mateus, que ele só iria dar um sinal para essa geração incrédula, que ele passaria 3 dias e 3 noites morto. Ele falou nitidamente sobre isso. Se você pegar no domingo, que é o primeiro dia da semana, e voltar, você vai ver que tudo que a gente está falando faz sentido. E quando você olhar a confusão dos 2 calendários, o civil e o calendário rabínico, religioso, você vai ver que tudo se enquadra. E eu estou falando isso para você, para que você creia que Jesus cumpriu totalmente, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele tira os pecados do mundo, que Ele morreu por mim e por você, e que a minha fé e a sua se baseiam no fato dEle ter ressuscitado, e que Ele ressuscitou e Ele passou, segundo Atos, 40 dias entre nós, e foi visto por mais de 500 pessoas. É um fato histórico, mas se você não acreditar nada disso, desafie a Deus, tenha coragem, seja homem, seja mulher, e desafie a Deus, e pergunte, e peça para que Ele se mostre, porque Deus está vivo, Deus ressuscitou e Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Queria orar nesse momento para terminar. Pai, em nome de Jesus, que todos esses ensinamentos, essa hora e pouco que nós passamos juntos, tenha servido para nós realmente aprendermos mais de Ti, termos certeza de quem é o nosso Cordeiro, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, que Ele cumpriu totalmente as Escrituras, e Ele falou sobre isso, que Ele veio para cumprir as Escrituras, e Ele cumpriu cada passo das Escrituras, a cada profecia se realizou nele. Nós pedimos, Deus, para Ti, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de todos que estão distantes, que todos que são gente misturada, tem misericórdia dos Teus filhos, mesmo aqueles que vão perecer no deserto, mas nós Te pedimos, Deus, para que os Teus filhos eles possam de fato entrar em Canaã com Josué, Pai. Josué significa Jesus, é o nome de Jesus, não na Canaã aqui desta terra, mas na Canaã celestial, que eles possam destruir todas as suas fortalezas mentais, tudo aquilo que é contrário à verdade, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Então nós Te pedimos, tem misericórdia, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração,
salva as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Em Ti nós depositamos toda a nossa confiança, Te honramos e Te glorificamos, e exaltamos o Teu nome, ó Deus, e somos tão gratos por ter o